Olá, meninas! Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para trocar o zíper de uma jaqueta. Mas esse método ele serve para utilizar em shorts, em calça, em blusas, mesma coisa, tá? Eu fui no Armarinhos, né? Comprei um zíper destacável. Esse daqui era o zíper que já existia na jaqueta, tá? Ele aqui, as sardinhas dele é de plástico. E esse daqui que eu comprei também porém esse aqui é destacável. Igual o da jaqueta, certo? O da jaqueta ele é um pouquinho mais grosso, esse daqui que eu comprei ele é um pouquinho só mais fino. Mas é zíper para jaqueta também, tá? O que eu fiz? Eu comecei removendo todo o zíper da jaqueta. Fui lá na jaqueta e removi todo o zíper que se encontra aqui nela, tá? Deixa eu ver aqui um pouquinho para vocês verem. Ó, eu removi todo o zíper da jaqueta. Então, ficando aqui forro e o tecido principal. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa costura, esse excesso, né, de costura para dentro. Vou pegar um dos lados do meu zíper e costurar. Simplesmente assim. Eu vou pegar meu zíper que eu comprei destacável. Vou abrir ele. Tá duro. Vou abrir ele e vou costurar. Então, eu pego aqui o direito e o esquerdo, certo? E vou costurar aqui dentro da minha jaqueta, ó. Começar pela parte de baixo mesmo, tá? Ou você pode começar pela parte de cima. Aí é você que decide por onde que você quer começar a costurar. Eu costuro normalmente assim, ó. O calcador, né? Aqui na máquina, ó. É que a câmera tá ao contrário aqui pra vocês. Mas o meu zíper, ele tá pro lado direito. E aí aqui onde tá o meu lado esquerdo, que é onde vai bater o dentinho da máquina para poder prender esse zíper para mim. Então eu vou simplesmente colocar aqui na minha máquina de costura. Já coloquei a linha de baixo preta, que aqui no caso a minha jaqueta é preta, né? E a linha de cima também preta, tá? Então vamos iniciar nossa costura. Então vamos lá. A gente vai dar um retrocesso no início e um retrocesso lá no final. Então, ó, eu tenho aqui o meu forro e aqui o meu tecido principal. Eu vou tentar encaixar aqui da mesma forma que fique em cima e embaixo igual, tá? Ó, em cima e embaixo, tá bom? Porque senão vai ficar ruim, né? Ficar desproporcional. Então, ó, eu venho costurando. Eu primeiro bato uma costura e depois eu bato uma segunda costura para deixar bem reforçado, né? Porque jaqueta, ainda mais isso daqui que é de um motoboy, eles usam muito, né? Então, aqui eu ajudo a minha máquina também, se às vezes ela dá uma enganchada. Meu ponto aqui tá no 4, eu vou colocar um pouquinho no 5 para poder fazer essa primeira costura. E aí eu venho encaixando aqui, ó, o meu forro e o meu tecido principal. Venho segurando e vou costurando o meu forro e o meu tecido principal. E vou costurando, tá? Esse zíper aqui que eu comprei, ele tem 80 centímetros. E a minha jaqueta, ela tem 72 centímetros. Então, eu vou precisar o quê? Vou precisar cortar, né? Vou precisar cortar só um pedacinho. Mas isso daí não tem problema, porque na hora que você for fazer o acabamento da jaqueta, do zíper, né? Você já coloca bem certinho. Pra não ficar aberto e não ter perigo do carrinho sair, do cursor. Eu vou costurando até o final aqui, ó, da minha jaqueta. Vocês podem perceber, ó, vai sobrar mais ou menos uns quase 8 centímetros aqui de zíper. Coloco o meu tecido principal, o meu tecido de forro e venho costurando. Tenta encaixar todas essas linhas, esses excessos de linha que ficou pra dentro. Os que tá por cima depois a gente retira, né?
na hora de fazer a limpeza da costura. E aí você vai encaixando. Aqui já deu a minha medida certinha, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui um pedacinho e vou colocar pra dentro. Vou colocar aqui pra dentro. Pra não ter perigo de escapar esse cursor. E aqui eu dou uns retrocessos, tá? Então a primeira costurinha a gente já fez. Eu já coloquei aqui o meu zíper de um lado. Depois esses excessos de linhas aqui a gente retira, tá? Então aqui embaixo tá o meu zíper, tá? Ó, aqui tá o meu zíper. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar aqui o meu outro lado. Ó, o outro lado ele tem um detalhezinho aqui de uma... Acho que é pra esconder o zíper. Aí você presta pouca atenção nessa parte. Pra você fazer certinho, tá, meninas? Eu queria saber aí de vocês. Quanto que vocês estão cobrando pra fazer troca de zíper, de jaqueta? De calça são preços diferentes, né? Pra mim aqui. E jaqueta, quanto que vocês cobram aí? Esse daqui eu cobrei R$25. Cobrei R$25 pra fazer esse conserto. O zíper a gente paga em torno de R$2,30, R$4. Mas aí você tem que colocar a sua mão de obra e o seu custo, né, meninas? Todo o seu custo e o seu lucro, tá? Então aqui pra mim eu cobro R$25 uma jaqueta de 80 centímetros e com esse tipo de zíper. Agora, se fosse um zíper mais grosso, um zíper de ferro, aí eu cobraria mais, né? Se fosse uma jaqueta dessa aqui, eu cobraria em torno de uns R$30, R$35 para fazer. Então, agora a gente vai costurar a parte de baixo, ao outro lado do zíper, tá? Eu vou começar aqui pelo fundo de novo, pela parte de baixo. E aí agora eu vou costurar pela vez. Por que pela vez? Porque eu coloco aqui o zíper pro lado direito e o tecido principal pro lado esquerdo. Daí eu não preciso ter que começar lá de cima. Senão, às vezes, na hora que você vai fazer o fechamento do zíper, pode dar errado, tá? Pode ficar torto. Então eu prefiro fazer assim. Começar por baixo, pra gente fazer o acabamento lá em cima. E a mesma coisa, ó. Você vai colocar aqui, ó, o tecido principal, o tecido de forro. No outro era o tecido principal e o de forro embaixo, né? Agora a gente tá ao contrário. Mas vai dar certo. Mas aí que vai dar certo, tá? É muito fácil de colocar um zíper. Não é um bicho de 7 cabeças. Tem muita gente que tem dificuldade, né? Às vezes não pega conserto de zíper porque acha difícil, mas não é, tá? Não é. É um pouco trabalhoso para fazer, para remover, né? Porque tem alguns tecidos aí que você tem que tomar um certo cuidado para não rasgar. Que nem essa jaqueta aqui, teve um pedacinho que ela deu uma rasgada. Mas assim, eu aviso o cliente, né? Tem que avisar o cliente também. Que nem esse aqui é um tactel. Então a chance de rasgar na hora de você puxar a linha é grande. Aí você já avisa o seu cliente aí, fala, ó, pode acontecer de rasgar um pedacinho, mas eu vou tentar dar um acabamento legal. Vai ficar ciente. Esse aqui é como é um motoboy, gente, ele não quer muito luxo não, tá? Mas agora se fosse uma peça aí pra um outro tipo de trabalho, aí você tem que dar aquela 100% da caprichada, hein? Não que você não tenha que caprichar aqui, é claro, né? Mas eu tô dizendo que você tem que... Ó, aqui eu esqueci um pedacinho do tecido. Eu vou ter que soltar aqui. Tinha um tecidinho. Que acho que é pra esconder o zíper. Vou soltar a linha aqui e já volto. Ó, nessa jaqueta aqui, ela tem um esconde zíper. É só um detalhezinho. Eu vou costurar ele primeiro aqui, antes de eu colocar a outra parte do zíper. Só pra ele não escorregar e eu acabar não esquecendo de costurar ele. Então eu vou prender ele aqui. Aí daqui a pouco eu venho com o meu zíper. Então retrocesso e agora eu volto aqui.
Eu venho com o meu zíper. Retrocesso onde eu parei. Não esqueça de retrocesso. Retrocesso nunca é demais. Para não ter perigo, gente, de abrir costura, tá? Porque não é todo mundo que tem um cuidado de puxar. Tem gente que arrebenta a linha. Tem cliente que às vezes vê até mesmo a gente. Quando a gente vê uma peça de roupa nossa que tem uma linha lá soltando, o que a gente faz? A gente vai lá e puxa. Nesse puxar você estraga toda a peça. Você pode desestruturar toda a sua peça, tá? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, meninas, ó. Eu vou cortar um pedaço desse meu zíper e vou esconder ele lá dentro, tá? Para não ter perigo de abrir e retrocesso. E a minha máquina tá doida, costurando sozinha, tá vendo? A máquina de vocês é doida assim também? Ó, fiz aqui o meu zíper. Costurei. Vamos encaixar para ver se deu bom, né? Se deu errado, vai ter que descosturar e fazer tudo de novo. E aqui deu bom. Tá? Então, prezem pelo cuidado de deixar assimétrico, né, meus amores? Ó, tem que tentar deixar assimétrico. Agora eu vou refilar aqui todo o resto de tecido, de linha que tem nessa costura. E pronto. E em 12 minutos desse vídeo finalizamos aí a troca de um zíper, tá? Então dá pra vocês ganhar um bom dinheirinho aí fazendo conserto. Não deixe de pegar. Não deixem de pegar conserto de zíper porque você está com medo. Faça com medo mesmo, que você vai conseguir chegar aí numa habilidade muito grande, tá? Só você ter cuidadinho na hora de fazer, para poder fazer o conserto aí. Sempre fazer o conserto de zíper, tá, meus amores? Então agora eu vou refilar aqui, como eu falei para vocês, as linhas. E vou rebater a costura. Por que eu vou rebater a costura? Porque às vezes acontece de ficar um pedacinho aberto. Deixa eu ver aqui, tem um pedacinho aberto aqui, ó. Que foi da onde tinha aquele acabamento do esconder o zíper, tá? Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, se inscreva aqui no canal. Faz muito tempo mesmo. Faz anos que eu não faço vídeo aqui pro canal. Vou ver se eu consigo voltar a fazer, principalmente troca de zíper, tá? O próximo troca de zíper que eu fizer, que for diferente, se não for jaqueta, eu vou fazer aqui de novo para mostrar para vocês. Então, se vocês gostaram aí desse vídeo, curte aqui, compartilha com suas amigas. Tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu respondo para vocês assim que possível. Beijos!